Olá, que bom ter você aqui para esse nosso ciclo de estudos sobre os fundamentos da família. A família é a base da sociedade, a família também é a nossa base como igreja e é fundamental que nós possamos construir famílias saudáveis, famílias maduras. E essa é a proposta desse ciclo de estudos. Quando nós pensamos em famílias saudáveis, em famílias maduras, nós precisamos entender que não existem famílias perfeitas. O que existem são famílias funcionais. Todas as famílias têm dificuldades, todas as famílias enfrentam conflitos, enfrentam situações onde precisam vencer esses conflitos. E é isso que nós queremos estudar aqui. Nós queremos, nesse tempo de abordagem, nesses encontros que teremos ao longo dessas 8 semanas, que você avalie como está a sua família e que você possa aprender a conviver em família, a superar as dificuldades. Nós crescemos muito, nós amadurecemos quando entendemos os nossos papéis dentro da família. As famílias crescem e amadurecem quando também entendem o seu papel na sociedade. Nós vamos falar um pouco sobre esses fundamentos, alguns pontos que vão tratar desses fundamentos na família. Um primeiro ponto e um ponto muito importante que nós vamos tratar é sobre perdão. E esse é o nosso tema de hoje. O perdão sendo desenvolvido, sendo praticado dentro da família. Normalmente o perdão acontece porque acontece algum tipo de ofensa. O perdão, precisa ser desenvolvido quando alguém ofende uma outra pessoa ou quando os relacionamentos familiares se quebram, se rompem e precisam ser restaurados. E é aí onde entra o perdão. A prática do perdão, ela é sinal de maturidade dentro dos relacionamentos familiares. E é isso que nós vamos desenvolver aqui hoje nesse nosso bate-papo, nesse nosso tempo aqui de estudo, de interação. A grande questão e o fator que nós temos que entender é uma ofensa, ela não é um fato gerador em si mesmo. Ela normalmente acontece porque acontecem outros tipos de situação, outros tipos de fragilidades no relacionamento familiar ou nos relacionamentos conjugais que geram uma ofensa. E nós vamos ver esses pontos aqui, que são as origens. Quais são as origens? Onde está a origem do problema? Ou onde está a origem do conflito que podem gerar ofensas e onde o perdão vai precisar ser trabalhado? E o primeiro ponto que eu quero trazer para você é a ingratidão. A ingratidão, ela é algo que às vezes nós experimentamos e vivenciamos dentro das nossas famílias. Nós temos a necessidade de reconhecimento, nós temos a necessidade de sermos valorizados e quando isso não acontece, começa a surgir em nós um sentimento de ingratidão, um sentimento de injustiça, de que as pessoas não estão olhando para mim, não estão me dando o valor que eu gostaria de ter, não estão dando para mim o valor que eu mereço ter. Você já deve ter ouvido uma frase que diz assim: faça aos outros o que você quer que façam a você mesmo. Na verdade, essa não é uma frase dita por qualquer pessoa. Foi Jesus que disse isso lá em Mateus 7, verso 12. Jesus estava ensinando as pessoas lá no Sermão do Monte. E nesse trecho, nessa parte do ensinamento de Jesus, Jesus diz assim lá no verso 12 de Mateus 7, assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Quando nós pensamos em ingratidão, nós precisamos olhar para nós mesmos e saber que se nós estamos sendo gratos às outras pessoas com quem nós convivemos, nós estamos demonstrando gratidão para com as outras pessoas com quem nós nos relacionamos. Se você quer que as pessoas sejam gratas a você, você também precisa ser grato. Então, talvez esse sentimento de ingratidão seja algo que esteja nascendo porque você mesmo não está valorizando isso e dentro da sua família você precisa desenvolver esse movimento. Jesus ainda nesse próprio texto, Jesus diz que nós não devemos julgar as pessoas porque nós vamos julgar, na mesma medida que nós julgarmos, nós vamos ser julgados. Quando você julga a ingratidão de alguém, alguém também vai julgar a sua própria ingratidão. E nesse texto Jesus diz que nós temos que tirar primeiro a trave que está no nosso olho, para que a gente possa enxergar bem, para daí sim poder ajudar a outra pessoa a tirar o cisco que está no olho dela. Quando você se sente ingrato, ou quando você desenvolve um sentimento de ingratidão, você precisa ver se você está sendo grato e se você está desenvolvendo essa gratidão com quem está perto de você. Seja grato, receba a gratidão como resultado e como consequência. Sirva sem esperar receber nada em troca. Não espere reconhecimento. Faça o que você tem que fazer, porque é isso que Jesus espera que você faça.
Faça o que você precisa fazer porque você quer fazer o bem, e não para você mostrar algo, mas simplesmente porque isso flui do seu coração. Então, esse sentimento de gratidão, desenvolver gratidão, com certeza vai abrir uma porta muito importante para que o perdão seja exercido dentro da sua família, dentro do seu lar. Uma outra origem, um outro ponto de origem de conflitos que geram ofensas é o sentimento de culpa. A culpa, ela nos leva a alimentar um sentimento de mágoa, ressentimentos dos outros e de nós mesmos. Quando nós colocamos a culpa em alguém, quando nós nos sentimos culpados por algo, esse sentimento gera uma mágoa, gera um ressentimento no nosso coração e com certeza isso gera também conflitos que geram ofensas. E essas ofensas precisam ser trabalhadas. O sentimento de culpa precisa ser eliminado dos nossos relacionamentos. O grande problema é que normalmente a gente culpa os outros e a gente entende que o culpado, e normalmente esse é o sentimento, culpado não merece perdão, culpado merece punição. Só que nós esquecemos de olhar para nós mesmos e também de enxergar que nós também não somos perfeitos. Nós também temos nossas falhas, nós também temos nossas fragilidades, nós também temos aqueles pontos onde nós decepcionamos as pessoas. Nós então não temos que olhar com um sentimento de culpa e culpar os outros por algumas situações sem antes olhar para nós mesmos e desenvolver em nós esse olhar, esse reconhecimento daquilo que nós somos e daquilo que nós temos de fragilidades também. Em Romanos capítulo 3, verso 10, o texto nos diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. E o verso 12 diz: todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as nossas culpas diante de Deus, nos leva a olhar para o próximo com um sentimento de mais acolhimento, com um sentimento de entender as motivações do outro, nos leva a olhar para o outro com um sentimento de que ele também é merecedor da graça de Deus, assim como nós também somos merecedores. Os relacionamentos precisam ser desenvolvidos com essa maturidade, com esse olhar, onde nós nos relacionamos percebendo e auxiliando o outro naquelas suas dificuldades, não culpando, não apontando o dedo, mas auxiliando, sendo apoio, sendo suporte para que eles possam crescer em Cristo. O nosso relacionamento com Jesus, ele também é a base e ele é a solução para esse nosso sentimento de culpa. Porque quando nós reconhecemos o que Jesus fez por nós na cruz, tirando de nós todo o peso do pecado, toda a culpa do pecado, nós também podemos olhar com esse olhar de graça e de compaixão para as pessoas. Porque o texto lá de Romanos, capítulo 8, verso 1 diz: portanto, agora já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Reconhecer as nossas fragilidades, reconhecer as fragilidades do outro, do próximo, também abre uma porta importante para que o sentimento de culpa não seja alimentado, mas que o perdão aconteça e que essas ofensas não aconteçam dentro dos relacionamentos familiares. Uma outra origem, um outro ponto de origem de conflitos e que geram ofensas é o orgulho. Uma das maiores causas de conflito dos relacionamentos familiares é o orgulho. Eu não estou falando daquele orgulho saudável, né? O orgulho, quando desenvolvido de maneira madura, ele é saudável. Que orgulho é esse que eu estou falando? Estou falando daquele orgulho de você olhar para si mesmo, de valorizar aquilo que você sabe fazer, de se autoavaliar de maneira equilibrada, de você ter um olhar equilibrado para você mesmo, de você ter uma autoestima equilibrada. O problema é quando esse orgulho ele é pejorativo, quando eu olho para mim e me acho superior ao outro. O problema é quando eu não encontro nada de bom naquilo que o outro faz, quando eu não encontro nada de positivo naquilo que o outro faz. O orgulho, na maioria das vezes, ele é vivido nesse sentido pejorativo e reflete total imaturidade do indivíduo. Isso gera sentimentos egoístas, arrogantes, soberbos. Mais do que o exagero do amor próprio, é você não enxergar e não valorizar o outro. Você deprecia aquele que está perto de você. E aí o orgulho toma conta e esse sentimento de orgulho gera ofensas que depois vão minar e vão quebrar esses relacionamentos. E aí onde o perdão vai precisar entrar e o perdão vai precisar ser exercido. Provérbios 3:34 tem uma frase muito importante, uma dica, uma orientação, um princípio muito importante, que tanto Tiago quanto 1 Pedro reforçam esse texto. E o texto diz assim:
Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Então, no seu relacionamento familiar, procure olhar com maturidade para esse sentimento de orgulho. Procure valorizar a si mesmo, mas valorize o outro. Auxilia aquela pessoa com quem você convive, o seu cônjuge, os seus filhos, para que eles também possam ter também uma autoestima equilibrada e que esses relacionamentos possam ser vividos de maneira madura e onde o orgulho não vai existir. Esse olhar de reconhecimento, esse olhar de humildade, onde o orgulho é exercido de maneira madura, ele também abre uma grande porta para que o perdão seja vivenciado e exercido dentro da família. Um outro ponto muito importante, que é a origem de conflitos, é a indiferença. Há uma frase que é atribuída a Érico Veríssimo que diz que o oposto do amor não é o ódio, mas a indiferença. No contexto familiar, essa indiferença ela é traduzida como uma total desvalorização do próximo, uma total falta de interesse do outro. Eu não olho para o outro com cuidado, eu não olho para o outro com amor, eu não olho para o outro com compaixão. Eu simplesmente acho que o que ele faz talvez não seja mais por mera obrigação. Eu não valorizo, eu sou indiferente àquilo que ele faz. Às vezes, você no seu relacionamento conjugal, você se esforça para fazer algo para o seu cônjuge, para o seu filho, mas ele simplesmente não valoriza aquilo. Mas muitas vezes nós também não valorizamos quando o outro faz algo para nós. Nós também não temos esse olhar de reconhecimento, de gratidão em relação a que o outro faz. Jesus nos ensina também lá em João 13, verso 34. Ele diz assim, um novo mandamento lhes dou, amem-se uns aos outros como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Um pouco antes, Jesus tinha falado sobre os dois grandes mandamentos, os dois grandes princípios da lei, que eram amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Isso não é um olhar de indiferença, isso é um olhar de valorização do outro. E quando Jesus traz esse novo mandamento de amar ao próximo, de amar ao outro como Jesus amou, ele eleva esse nível. É um amor incondicional, é um amor que não leva em conta os atos do outro, mas é um amor que se interessa, é um amor que ajuda, é um amor que auxilia. Então, a indiferença deixa de existir. O apóstolo Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele também traz um princípio muito importante, que diz assim, lá em Filipenses 2, versos 3 e 4. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Quando eu me interesso pelo outro, quando eu valorizo o outro, isso também abre um grande caminho para o perdão. Os relacionamentos são vividos de maneira madura, a comunicação acontece, o diálogo acontece e nós resolvemos as nossas diferenças. Esses são alguns pontos importantes que nós precisamos olhar, que são pontos de origem dos conflitos, que esses conflitos acabam gerando ofensas dentro do relacionamento familiar, dentro do relacionamento conjugal. Agora, nós precisamos entender que precisa existir uma disposição para perdoar. O perdão é uma atitude que brota de um coração que experimenta a graça de Deus. Então eu e você precisamos olhar para nós mesmos. Nós precisamos olhar para as nossas necessidades e olhar para a necessidade do outro. Isso precisa me levar a ter essa disposição em exercer o perdão, em praticar o perdão. Reconhecer as nossas limitações, perdoar a nós mesmos, que muitas vezes há uma dificuldade muito grande em perdoar aquilo que nós achamos de nós mesmos. Às vezes nós olhamos para nós e vemos falhas, vemos erros, atitudes que geraram situações difíceis no nosso relacionamento e nós às vezes não conseguimos nos perdoar quando nós experimentamos a graça de Cristo, quando nós experimentamos o que Jesus fez por nós. Esse sentimento, ele deixa de existir e a disposição em perdoar, ela acontece porque eu também fui perdoado, porque eu também me sinto livre de qualquer sentimento de culpa, de qualquer sentimento de ingratidão, de qualquer sentimento de viver em um ambiente onde a indiferença acontece. Mas eu me sinto valorizado e amado por Deus, e assim eu também posso exercer perdão e posso amar. Então essa disposição em perdoar precisa acontecer, precisa ser uma atitude intencional nos nossos relacionamentos familiares. E também precisamos entender que nós temos algumas razões para exercer o perdão. O perdão de Deus, o amor é muito maior do que qualquer outro sentimento que nós precisamos ter.
O crescimento e profundidade e maturidade precisam acontecer com base nesse amor que experimentamos de Deus. Então, a maior razão para que a gente perdoe, para que a gente exerça o perdão, é a graça de Deus sendo experimentada em nós, primeiro na nossa vida e depois experimentada no nosso ambiente familiar. A graça de Deus não distingue o ofensor e o ofendido. Ela está disponível e ela é de graça para todos nós. Não importa como você desenvolveu ou tem desenvolvido o seu relacionamento familiar até agora. Não importa como o seu cônjuge tem feito isso ou como seus filhos têm feito isso. O que nós precisamos fazer agora é olhar e nós buscarmos essa graça, esse amor, experimentarmos essa graça de Deus que está disponível para todos nós. Não importa o que eu fiz, não importa o que eu sofri ou o que eu causei, mas eu preciso olhar e experimentar e reconhecer que eu preciso dessa graça de Deus sendo vivenciada, sendo experimentada em nós. Gálatas 2:20 diz que fui crucificado com Cristo. Paulo diz lá, fui crucificado com Cristo. Assim não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Você está disposto a se entregar pela sua família? Você está disposto a reconhecer que você precisa ser um agente de transformação, um agente que promove a graça, esse favor imerecido? Não porque você é melhor, não porque você conquistou algo simplesmente, mas porque você foi alcançado pela graça de Cristo. E você precisa ter esse olhar, você precisa ser esse agente de transformação dentro da sua casa. O perdão precisa ser exercido de maneira completa e ele deve começar com você. Com você perdoando a si mesmo, reconhecendo a graça de Deus, mas com você também tendo um olhar mais de compaixão, um olhar mais acolhedor para aqueles que estão perto de você. Reconhecendo que eles têm necessidade sim, que eles têm conflitos, que os conflitos acontecem, mas que você tenha essa disposição de perdoar. A graça é a base do perdão e o amor é a resposta ao perdão. Se você quer viver uma vida de perdão, se você quer viver uma família madura, quer desenvolver uma família madura, nós precisamos olhar para esses pontos com muito cuidado, com muito carinho. Então entenda, uma ofensa ela nunca acontece como um ponto em si mesmo. Ninguém acorda de manhã e resolve, não, hoje eu vou ofender minha esposa, hoje eu vou ofender meus filhos. Ninguém resolve isso de uma hora para outra. Ela é fruto de momentos e de pequenos desajustes, pequenos conflitos que vão acontecendo, e aí essa ofensa acaba acontecendo e os relacionamentos são quebrados. Se você quer viver uma vida que valoriza o perdão, se você quer viver numa família que valoriza os relacionamentos, uma família saudável, onde as pessoas desenvolvem os seus papéis, onde cada um desenvolve o seu papel, onde há uma funcionalidade, onde a família funciona de maneira correta, você precisa olhar para esses princípios, olhar para esses pontos de conflitos e tratar cada um. Não deixe que isso cresça no seu coração, mas avance, buscando direção de Deus, buscando se relacionar com Deus, buscando experimentar primeiramente esse perdão, para daí você ser um agente transformador dentro do seu lar. Deus te abençoe. Nós vamos ter um tempinho agora de interação, onde nós vamos debater um pouquinho mais sobre esse tema, sobre o perdão. Fique conosco. Nós estamos aqui na nossa série Fundamentos da Família e o tema de hoje é perdão. Nós estamos aqui com um casal muito especial, convidados, o Glauco e a Evelyn. Glauco e Evelyn são líderes no nosso Casais 20, né? Os nossos grupos de casais aqui da igreja, eles são líderes dos casais que estão entre 10 e 20 anos de casamento. Glauco e Evelyn, é uma honra poder receber vocês aqui conosco. Nossa, muito obrigado aí pelo convite e pelo caminhar juntos, né? Vai ser muito legal esse bate-papo aqui, falar sobre perdão, né? Acho que a experiência de vocês no acompanhamento já dos casais, Glauco e Evelyn já tem uma experiência em acompanhar alguns casais, aí estar próximos dos casais, são também coordenadores de pequenos grupos, então acompanham famílias e pessoas nos pequenos grupos, então com certeza a experiência deles vai enriquecer muito esse nosso bate-papo aqui hoje sobre o perdão. E eu queria começar já fazendo uma pergunta para vocês. Manda. Qual que é a importância do perdão dentro do relacionamento conjugal e dentro dos relacionamentos familiares? É um dos principais fundamentos, né? Nós crescemos em famílias diferentes. E aí quando a gente se une, nós temos aí alguns conflitos que precisam ser alinhados. Então vai surgir alguma faísca, vai surgir alguns problemas ali no início.
E aí, claro, a comunicação gera o perdão. Você precisa gerar o perdão e ter o coração fluido aí para os próximos dias, né? Próximos anos de vida. Afinal de contas, o casamento é um investimento. E sem esse perdão, o investimento se torna despesa. Ah, com certeza. E aí, esse movimento de você identificar esses pontos onde os conflitos acontecem, né? E como a gente falou ali na aula de hoje, geram ofensas. Sim. Olhar para isso é muito importante, porque exercer o perdão e praticar o perdão constantemente vai fazer com que a família viva melhor, vai fazer com que o relacionamento flua melhor, vai fazer com que a família atinja um nível de maturidade maior também nos seus relacionamentos, né? Sim, sim. Sabe que eu, nesses estudos daqui, para poder fazer essa série Fundamentos da Família, uma das coisas que eu aprendi, né, buscando as informações, foi que o que mostra hoje, o que revela uma família perfeita, uma família saudável, na verdade, né? A família perfeita não existe, né? Mas uma família saudável é ser uma família funcional, onde os papéis acontecem. Então, hoje nós vivemos numa sociedade, e dentro da igreja mesmo a gente experimenta muito disso, de famílias que não têm aquela estrutura padrão acontecendo, onde pai, mãe e filhos moram na mesma casa, ou porque já chegaram assim à igreja, passaram por um divórcio, por uma separação, mas isso não quer dizer que a família não possa não ser funcional, na verdade, né? O pai precisa exercer seu papel de pai, a mãe precisa exercer seu papel de mãe, os filhos ali também sendo atendidos dentro da necessidade deles. Então, é importante a gente ter esse olhar também. E nesse ponto, Evelyn, eu quero que você fale um pouquinho. Como que o perdão funciona, então, dentro de uma família que não é uma família que vive esse padrão, né, de pai e mãe juntos, e como o perdão funciona para que o relacionamento possa acontecer de maneira mais fluida, de maneira saudável? Bom, eu vejo assim, a gente vem de famílias, cada um, né, para um relacionamento, a gente vem cada um de uma família em que teve um histórico, e muitas vezes a gente vem com alguns traumas, com situações que vieram ali daquela família. Então, buscando em Cristo a cura para essas feridas que a gente trouxe, eu acho que já é um dos primeiros pontos. Então, a gente retoma com o perdão de situações para a família de origem. Né? Isso nos traz a liberdade para que a gente possa construir o relacionamento conjugal, o relacionamento com filhos de uma forma mais saudável. E, claro, sempre buscando trabalhar esse perdão através da comunicação. Aconteceu alguma coisa, o que foi, quando foi. Às vezes, no momento em que as coisas acontecem, ficou a mágoa. Então, espera a poeira baixar um pouquinho, retoma um ponto de conversa, seja com filhos, seja com irmãos, com pais, com quem for. Mas é importante retomar o que aconteceu e conversar, liberar esse perdão, pedir esse perdão. Legal, você falou uma coisa muito importante, Evelyn. Independente da estrutura familiar, a base para que a família busque ser uma família saudável, ser uma família funcional, é o relacionamento com Jesus. Jesus vai trazer esse equilíbrio, Jesus vai trazer esse ajuste que precisa acontecer. Exato. E aí, é claro, nós vamos sempre ter que lidar com algumas dificuldades por não ser uma família padrão, vamos assim colocar, né? A gente não está aqui julgando certo ou errado, acho que não é essa a nossa motivação aqui. Mas por não ser essa família padrão, é claro que alguns ajustes precisam acontecer. A dinâmica da família é outra, a dinâmica da família ela é um pouco diferente. Mas quando Jesus entra na família, quando a graça de Deus entra na família em Jesus, ela traz equilíbrio para esses relacionamentos, né? Ela traz equilíbrio para que a família possa se desenvolver de uma maneira mais equilibrada. Sim. É isso? O que você acha disso, Glauco? Totalmente, né? Jesus tem que ser a nossa base, o nosso ponto de equilíbrio. Nós temos aí nele o exemplo maior de perdão, né? Morrer na cruz, né? Dar seu filho, sacrifício. O exemplo maior de perdão está aí. O amor. Então, isto tem que ser levado dia a dia no nosso relacionamento. Nós temos um exemplo bem prático no nosso casamento e que a gente utiliza isso no dia a dia. Efésios 4:26 vai te dizer, não se deixe pôr o sol sobre a ira. O pastor que celebrou o nosso casamento colocou isso e isso ficou marcado.
né? Então, aonde que a gente vai buscar isso? Senhor, como a Evelyn falou, talvez você espere a poeira baixar um pouquinho, saia de cena, né? Não vai querer resolver as coisas no ímpeto, aquecido ali, saia um pouquinho de cena, mas resolva isso. Durma junto, né? Legal. Por quê? Como é que a gente vai buscar isso? Buscar na palavra. Ser humilde o suficiente e reconhecer o erro. Eu acho que uma das coisas que a gente também tem que lembrar é que normalmente quando acontece algum tipo de conflito, algum tipo de desentendimento entre o casal, uma das coisas que nós temos que observar de maneira muito clara é eu estou tendo uma dificuldade de relacionamento, não é com a pessoa, eu não posso personalizar aquele conflito. Não dá, né? Mas de repente é algo que ela fez. Então é uma atitude dela que me desagradou, não é a pessoa que me desagradou. Então a gente tem que olhar para a atitude. E quando eu tiro, despersonifico aquilo e coloco isso numa atitude, fica mais fácil Mais de eu leve. entender que é simplesmente um ajuste que precisa acontecer. Então, às vezes as pessoas têm aquele sentimento assim, puxa, eu acho que eu casei com a pessoa errada. Não, você não casou com a pessoa errada. Você casou com uma pessoa que é pessoa como você, que também tem as suas fragilidades, também tem as suas dificuldades, e que esse desenvolvimento, esse olhar vai fazer com que os dois cresçam, que os dois amadureçam e que os dois desenvolvam um relacionamento mais saudável. A gente fez uma pesquisa com algumas pessoas que estão no grupo aí da nossa escola bíblica, né, no WhatsApp, e uma das perguntas que eu fiz foi assim, qual a ofensa mais difícil de perdoar? Qual a ofensa mais difícil de perdoar? É claro que a gente entende que, como a gente falou, a ofensa ela não é ela tem um fato gerador, né? Pequenos conflitos vão acontecendo, vão crescendo e aí uma ofensa acontece. Sim. Né? Mas foi interessante que a ofensa ou o ponto que mais trouxe aqui como um ponto mais difícil de perdoar foi a traição. Traição foi o ponto mais levantado. A gente teve mais de 50% das pessoas escolheram a traição como a ofensa mais difícil de ser perdoada. Né? No olhar de vocês, por que a traição tem esse peso tão grande? E aí nós vamos aqui falar de traição no sentido de adultério, nós vamos falar aqui de traição no sentido de trair a confiança, né? Então a gente pode ampliar um pouquinho o conceito de traição, mas na sua opinião, por que você acha que a traição então tem esse peso tão grande, que é difícil perdoar uma traição? Pois então, eu até vejo o seguinte, a traição, quando ela ocorre, não é porque eu acordei querendo trair. Então existe aí um histórico de que não foi tratado na comunicação, na conversa, do versículo que a gente propriamente disse, não se deixe pôr o sol sobre a ira, as coisas não foram resolvidas ao decorrer desse caminho. E chegou um ponto onde pode ocorrer uma traição. A mágoa não é daquele dia, a mágoa é de um acúmulo, de um período que pode ser muito longo. Então talvez esse sentimento de culpa, esse acúmulo de coisas que não se resolve de uma hora para outra, talvez por isso seja o mais difícil de se perdoar. Eu acho que chega num ponto que, se você vai acumulando as mágoas, acumulando as dificuldades que você encontrou ali no relacionamento, vai chegar um momento que você não quer mais voltar para aquele meio e resolver o que você precisa resolver, porque a situação ali está muito grave, tem muita coisa para ser resolvida. E aquilo vai demandar muito esforço, e eu não quero mais participar daquela situação. E a traição, então, acaba sendo uma fuga. É uma fuga. O clima está tão complicado, o relacionamento está tão desgastado, essa série de pequenos conflitos, esse acúmulo de conflitos aconteceu, e eu não quero mais estar ali. Então, a traição acaba sendo uma fuga, porque eu não quero mais vivenciar aquilo. Sim. Né? Então, o que nós temos que olhar, entender, é claro que o ser traído é algo muito complexo. Sim. Né? Mas quando a gente traz de volta a graça de Deus, quando a gente traz o perdão que nós recebemos de Deus e reconhecemos que nós também fomos traidores e somos traidores nesse sentido, Sim. fica fácil da gente entender que há também solução para quando o casal, a família enfrenta situações onde a traição acontece. Há restauração. A graça de Deus restaura todas as coisas, o perdão de Deus restaura todas as coisas. Então, há sim uma salvação para esse casamento. Com certeza. É claro, precisa haver a disposição em perdoar, precisa também haver o reconhecimento.
né? Aí, entre ofensor e ofendido, a gente sabe que a traição nunca é culpa de uma pessoa só, né? Os dois ali, principalmente quando a gente vai falar dos cônjuges, há uma responsabilidade mútua, né? É claro que nada justifica o ato de trair, mas há uma responsabilidade mútua. Mas quando a gente experimenta a graça de Deus e o perdão, a gente entende que é possível sim perdoar, que é possível sim caminhar numa reconstrução, numa restauração desse relacionamento. Com certeza. E aí entra uma outra pergunta, Glauco, que eu coloquei lá no grupo, que é assim, o que é mais fácil perdoar ou quem é mais fácil perdoar? É mais fácil perdoar a si mesmo ou é mais fácil perdoar o outro? E olha que interessante, essa pesquisa trouxe lá no grupo que 78,3% das pessoas dizem que é mais fácil perdoar os outros. Ou seja, é mais difícil perdoar a si mesmo. A si mesmo. E 21,7% das pessoas disseram que é muito mais fácil perdoar a si mesmo. Então, eles acham que é mais difícil perdoar o outro. Então, é uma diferença muito grande. Quase 80% das pessoas dizem que é muito mais fácil perdoar o outro do que perdoar a si mesmo. Pois então. E na opinião de vocês, por que isso acontece? Por que é tão difícil, então, eu reconhecer, eu aceitar o perdão, eu perdoar a mim mesmo pelas minhas falhas, pelos meus erros? É um ponto bem interessante. Realmente, a discrepância desse resultado aí é bem interessante. Nós vemos que as pessoas têm dificuldade de realmente tirar o seu... Vamos imaginar, é uma figura ilustrativa, né? Você tem um colar com um peso, carregando isso aí, só que você não se percebe, você não se dá conta. E o quanto é libertador poder soltar esse colar e andar livre, né? Jesus já morreu na cruz para nos perdoar. Por que eu vou carregar esse colar? Por que eu vou carregar esse peso? E eu acho que isso é um ponto muito importante, de a gente se reconhecer nisso e se liberar. Primeiramente, estar bem, é o que a gente fala em casa, né? Até com as nossas filhas. Em primeiro lugar, eu preciso estar bem com Deus. Segundo lugar, com a minha esposa, para estar bem com as nossas filhas e família. Então, o que você está me dizendo é, se eu não consigo perdoar a mim mesmo, né, se eu tenho essa dificuldade, eu não trabalho isso, vai ser muito mais difícil também eu viver um ambiente de perdão dentro da minha casa. Né? Vai ser difícil de... Eu posso até perdoar o outro, mas como eu ainda carrego aquela culpa, a situação parece que não vai estar resolvida. Não vai. Né? Os conflitos vão voltar e as ofensas vão acabar reacontecendo e vai ficar num ciclo vicioso de eu perdoo o outro, mas não perdoo a mim mesmo, e aí depois aquilo volta e aquilo vai crescendo. Infelizmente. Né? Então, e o que você falou, Glauco, é muito importante. A graça de Deus, o perdão de Deus, ele está disponível para todos nós. Todos nós. Né? E nós já fomos perdoados. Como o texto que nós lemos lá de Romanos, que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, se eu tenho Cristo, eu não preciso mais carregar o peso da culpa. É claro, eu tenho responsabilidades pelos meus atos, eu preciso assumir as responsabilidades pelos meus erros, mas eu não preciso mais carregar o peso da culpa. Sim. Livrar esse peso da culpa me abre essas portas para o perdão, tanto para perdoar a mim mesmo, quanto para me sentir perdoado, quanto para perdoar ao próximo. Exato. Né? O que eu vejo bastante é assim, eu preciso reconhecer quem eu sou perante Deus, quem eu sou perante Cristo, o meu valor, o amor que Ele tem por mim. Eu acho que esse é um passo importante de nós reconhecermos diariamente o amor de Cristo por nós. Então, se Ele me ama, Ele me perdoou, eu estou perdoada. Né? Não é um exercício fácil, mas é um exercício que nós precisamos praticar para que aí dessa forma eu aceite esse perdão, eu preciso aceitar esse perdão que Cristo me deu, e aí eu consigo me relacionar com pessoas e perdoar pessoas. Que legal. E aí eu fiz uma terceira pergunta. Foram 3 perguntas que eu compartilhei nesse grupo para ter respostas, né? Para a gente poder debater junto aqui, até para sentir como eles estão com esse olhar para o perdão. E aí eu fiz uma pergunta: qual a maior motivação para perdoar? Então, qual é a maior motivação para que eu possa perdoar ou para que o perdão aconteça? Né? E praticamente metade das pessoas responderam que a maior motivação é Jesus. Sim. Já com esse reflexo aí de entender que o que Jesus fez por nós, né? O que Jesus gerou em nós,
vai exercer esse papel de transformar a minha vida, e eu vou agora ser um agente de transformação também dentro da minha família, primeiramente dentro da minha família, dentro dos meus relacionamentos familiares, conjugal e familiares, e depois também no meio onde eu estou inserido, né? Na sociedade onde eu estou inserido. Então, essa mudança que Jesus faz, ela é fundamental. Então, acho que uma dica que a gente pode dar para quem está assistindo a gente aí, para quem está participando dessa série, você precisa buscar essa força, você precisa buscar essa motivação em perdoar em Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, você precisa buscar esse relacionamento com Jesus, desenvolver esse relacionamento com Jesus. Nós, como igreja, estamos aqui para te oferecer a estrutura que você precisa para isso, nos nossos pequenos grupos, nos nossos grupos de casais, aqui na nossa escola bíblica, você que está aqui com a gente, né, nesse momento, na escola bíblica participando desse estudo. Então, é fundamental que você busque a Jesus, que você busque em Jesus a solução de experimentar essa graça e esse amor, para que a gente possa viver em paz, né? Para viver o perdão. Eu acho interessante na exposição da palavra que o pastor fez, terminou de uma forma assim, uma das frases que eu tomei nota aqui é bem isso, né? A graça é a base do perdão e o amor é a resposta do perdão. Onde que eu tenho amor maior se não em Jesus? Então, eu acho que esse é um ponto fundamental. Realmente o amor maior, a expressão de maior amor está em Cristo Jesus. Por isso, eu creio aí da maioria das respostas está bem alinhada, né? Então, os demais aí têm essa chance também, conhecendo a Cristo, buscando nele esse amor maior para exercer o perdão. Amém. A gente vai finalizar esse bate-papo nosso que está gostoso, dá para a gente falar mais um Quanto tempão tempo aqui, mais? né? Vamos ficar. É gostoso a gente desenvolver esse bate-papo, mas a gente vai finalizar. E eu queria que vocês dessem aí uma palavra de vocês. Então, o que vocês querem deixar de mensagem para quem está nos assistindo com esse foco no perdão, né? Eu queria que tanto o Glauco quanto o Evelyn desse a sua palavra final, para a gente depois finalizar aqui também com uma oração. Legal. Eu acho que um dos pontos que a gente pode cuidar realmente nesse relacionamento é, como a gente citou, de não deixar o sol se pôr sobre a ira. Então, dia a dia, invista nisso, né? Nosso relacionamento é fruto disso. Nós temos faíscas, estando em casa sai mais faísca, né? Mas nós a cada dia a gente entende que que em Cristo, que o amor, que o investimento vale a pena. Então esse perdão, não deixar chegar no ponto aí de um perdão doloroso de longo prazo, invista no dia a dia, invista pouquinho e busque na palavra que teu relacionamento vai ser muito bem sucedido. Eu colocaria, como a gente já conversou um pouco, o principal ponto é aceitar o amor de Cristo por nós. E a partir daí, a gente aceitando esse amor e buscando essa identidade nossa em Cristo, Ele nos mostra aquilo que precisa ser melhorado, aquilo que precisa ser trabalhado em nós a cada dia, para que a gente possa construir um relacionamento saudável com cônjuge, filhos e demais familiares. Acho que esse é o principal ponto e aí com isso nós temos a consciência de crucificar a nossa carne diariamente, muitas vezes crucificar as nossas vontades, para que Cristo apareça em nós e dessa forma a gente construa relacionamentos saudáveis. Amém, que legal. Então, eu quero convidar você aí, então, a refletir nisso tudo que nós falamos aqui, da importância do perdão, da importância de você entender que há sempre um ponto de origem para esses conflitos que acontecem, e esses conflitos acabam se transformando em ofensas que vão aí minar, que vão quebrar os relacionamentos familiares, os relacionamentos conjugais. Então, que você esteja atento, que você possa reassistir, se for o caso, essa aula, que você possa olhar para os textos que a gente compartilhou, mas que principalmente você possa experimentar esse perdão de Deus na sua vida, para a partir daí você também ser capaz de exercer esse perdão. A graça de Deus está disponível para todos nós. Ela não escolhe, né? Ou ela não está disponível apenas para aqueles que foram ofendidos, mas ela está disponível também para o ofensor.
ela não faz esse tipo de escolha, ela não faz esse tipo de acepção de pessoas, ela está disponível exatamente para todos. Inclusive, o que a palavra de Deus diz é que ele veio para os doentes e não para os sãos. Né? São os doentes que precisam de cura. E relacionamentos quebrados, a culpa, carregar esse tipo de sentimento, traz um sentimento de peso para nós. E a graça de Deus está disponível para nós. Então, que você experimente isso e que você viva, assim, dentro de uma família saudável, que você construa, assim, relacionamentos fortes e saudáveis. Não relacionamentos perfeitos, onde não há conflitos, mas relacionamentos que desenvolvem seus conflitos e relacionamentos que crescem a partir dos conflitos. O que nós queremos é que nós tenhamos famílias saudáveis, famílias fortes, famílias que possam ser referência na igreja e na sociedade como famílias que temem a Deus. Então, fique conosco. Na próxima aula nós vamos falar sobre fidelidade e infidelidade, no nosso próximo tema, no nosso próximo encontro. E eu espero você. Deus abençoe você grandemente. Nós vamos finalizar agora com uma palavra de oração. Vamos orar? Deus, muito obrigado. Obrigado por esse tempo de estudo que tivemos. Obrigado porque nós precisamos sim desenvolver famílias fortes, famílias saudáveis, famílias onde cada um desenvolve o seu papel, a maneira que o Senhor desejou, a maneira que o Senhor sonhou, a maneira que o Senhor espera que a gente desenvolva os nossos papéis, a maneira que a Tua Palavra nos ensina. Então, Deus, que quem estiver conosco aqui seja tremendamente abençoado pelo Senhor, que essa palavra, que esse estudo possa promover uma transformação primeiramente pessoal, que possamos olhar primeiro para dentro de nós mesmos, enxergar que ele precisa ser ajustado, para daí sim nós olharmos para as nossas famílias e sermos esses agentes de transformação, esses agentes promotores do perdão, promotores de paz, onde os relacionamentos vão crescer de maneira madura e saudável, e onde as famílias também vão se desenvolver de maneira madura e de maneira saudável. Deus, muito obrigado por esse tempo, nos abençoe, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Obrigado, Glauco e Evelyn, por esse tempo muito especial de vocês conosco, viu? Nós agradecemos, muito obrigado, esperamos poder contribuir. Lembra que a nossa igreja tem um grupo de relacionamentos muito forte. Então você não está sozinho, isso é muito importante, tá? Estamos com vocês como líderes do Ministério de Casais 20, pastor Wellington como líder do grupo de famílias, pequenos grupos. Sinta-se à disposição para nos contatar. Amém. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.